Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Como já foi anunciado, o título do nosso estudo de hoje é Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Vamos fazer alguns comentários para nós chegarmos depois no porquê e como Jesus se pronunciou para criar esta frase. O mundo está doente e a doença se chama intolerância. Nós estamos cansados de ouvir e ler a cada dia o homem mais intolerante. Basta abrir as notícias e a gente vê coisas absurdas. Alguém que pega bombons e leva para dar para a criança, bombons envenenados. Um acidente de carro em que morrem alguns de um veículo e sobrevivem do outro, e o sobrevivente pega de um revólver e mata os outros. Então, nós ficamos pensando, imaginando que mundo que nós estamos vivendo. Uma ansiedade tão grande, uma intolerância tão grande. A cultura atual pisou uma linha vermelha que deixou de considerar a vida um valor absoluto, que nós acabamos de ver. Parece que ninguém respeita mais. A vida parece que não tem importância mais para alguns. A dignidade humana, que é um valor inerente ao ser humano, nós estamos perdendo. Isso era algo muito cultivado há anos atrás. Todo mundo fazia questão de ter essa dignidade com os outros. E a liberdade, que é uma expressão constitutiva da própria pessoa. Os sinais dos tempos ajudam-nos nesse diagnóstico, dos quais não estamos imunes. Detalhadamente, todas as deformidades do espírito, as quais nós podemos ser portadores, mesmo que os sintomas sejam leves ou aparentemente invisíveis. É muito importante essa observação. Todos nós podemos ser portadores dessa deformidade. Por mais que esses sintomas sejam leves e aparentemente invisíveis, mas nós também sofremos dessas deformidades. De vez em quando a gente tropeça, dá um alto, dá um baixo, e é para isso que nós estamos aqui, tentando cada vez mais dar um passo à frente na nossa evolução. E aí nós temos essa frase dita por Jesus, que está no Evangelho de Lucas. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós não vamos demorar muitos comentários para não se tornar muito cansativo para vocês, porque é um pouquinho extensa o trabalho. Nós consultamos o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, a Sabedoria do Evangelho, de Carlos Pastorini, Revista O Consolador, é uma revista espírita muito boa, Elucidações de Emmanuel, Joana de Ângeles, Plenitude e Graça Varão, Observador. E repetindo, portanto, o título do nosso estudo, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Com essas palavras, Jesus mostrou que seu objetivo era cuidar dos mais necessitados, daqueles que precisavam de ajuda e orientação. Então, nós vamos ver qual o momento em que Jesus se pronuncia dessa maneira. E eu convido a todos a fazermos uma viagem ao passado. Vamos a 2000 e poucos anos atrás e vamos chegar em Cafarnaum. Aí nós temos as ruínas
que apesar dela ser chamada cidade, mas é uma pequena vila, era uma pequena vila de pescadores. Mas, pelos apóstolos, ela é chamada a cidade de Jesus. E quem fala sobre isso são os 4 evangelistas, que coincidem em colocar Cafarnaum no centro do ministério público de Jesus na Galiléia. Mateus especifica que Jesus escolheu esta cidade para residir de modo estável. Quando Batista foi sacrificado, que cortaram a cabeça de João Batista, Jesus, então, começou a perceber um grande alvoroço, vamos dizer assim, nossas palavras do tempo, na cidade. Então, ele resolve se mudar para Cafarnaum. E lá é quando ele desenvolve a maior parte do seu ministério. Aqui nós temos uma visão aérea dessa pequena vila. Deixa eu ver aqui como está. Pode ir, né? Deixa eu ver aqui nessa, né? Então, aqui, nós temos, hoje, atualmente aqui está o Mar da Galileia. Essa pequena vila, vejam como ela é pequena realmente, era a casa dos pescadores, e hoje aqui é uma igreja, porque embaixo era onde Pedro residia. E, claro, o tempo não teria como conservar, né? Mas hoje foi construída aí uma igreja. E aqui está deixa eu ver, as casas que nós estamos vendo, né? E mais alguns detalhes da época. Para nós termos uma ideia mais ou menos no mapa, lá está Cafarnaum, aquele pontinho bem aqui. E aqui está o Mar da Galileia. Então, vamos entender como isso se passou. Foi nesse cenário, lá em Cafarnaum, que Jesus convidou Mateus para ser um dos seus 12 apóstolos. Aí nós temos essa figura que mostra Jesus, né? Opa, eu fechei. O que aconteceu? Mostra Jesus aqui e Mateus sentado aqui, uma balança ali. Nós vamos ver por que ele está ali com a balança. Mateus era um publicano, cobrador de impostos, o que fazia dele um judeu odiado por seus compatriotas. Mas o que são publicanos? Os publicanos eram as pessoas incumbidas pelo Império Romano da cobrança dos impostos. Os romanos se preocupavam muito com a cobrança dos impostos, que eram abusivos, eram absurdos, porque eles tinham que manter aquele grande exército que o Império tinha. Então, precisavam de muito dinheiro para manter todo o seu exército. E aí eles faziam uns leilões nas cidades em que o Império Romano já tomava conta. Eles faziam esses leilões para escolher os publicanos. Então, vejam que era escolhido pelos romanos as pessoas que iam cobrar os impostos. Eles faziam um leilão, por quê? Porque eles queriam uma pessoa que tivesse mais recurso, porque se alguém atrasasse os impostos, as pessoas, os publicanos, pagavam antecipadamente e depois recebiam. Então, eles escolhiam entre os mais ricos para serem os cobradores de impostos. Era taxa de tudo que era jeito que tinha, eles cobravam. Então, era a taxa dos barcos que aportavam no cais, das caravanas que passavam pelas estradas, itens importados, enfim, de tudo. Quando a pessoa atrasava, no máximo,
dependendo do publicano, do que era o fiscal hoje em dia, ele ia lá e confiscava todos os bens daquela pessoa. Bastava que a pessoa atrasasse por 6 meses, ele ia lá e tomava conta de tudo. É claro que ficava com uma parte, para ele dava o resto para o Império Romano. Eles eram mal vistos porque, em primeiro lugar, eles trabalhavam para os romanos, que eram os conquistadores daquela área. E depois porque eles costumavam, entre aspas aqui, ser desonestos, cobrando impostos maiores do que o valor exigido. Então, eles já eram ricos e ficavam mais ricos. E os governantes romanos, que tomavam conta das pequenas cidades da Galiléia, faziam vista grossa, porque para eles era muito cômodo. O importante era que eles mandassem cada vez mais recursos para Roma. Para os fariseus e saduceus, gentios e judeus que se ligavam a eles eram considerados pecadores. Vejam bem, nós temos aqui fariseus, saduceus, gentios e judeus. Tudo eram daquela área da Galiléia. Mas, como eles divergiam por causa da religião, cada um achava-se dono de um pedaço da interpretação, e aí eles se constituíam nesses grupos chamados de fariseus, saduceus, gentios, etc. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas eles eram considerados pecadores. Não é que fossem criminosos, isso é muito importante aqui. Apenas os publicanos não seguiam a lei segundo a lei judaica que deveria vigorar. Então, eles eram considerados pecadores. E Lucas nos conta que, depois que Jesus convidou Mateus, algum tempo depois, talvez para agradecer o convite especial de Jesus, Mateus dá um banquete em sua casa. E ir a um banquete em casa de alguém era fazer-lhe grande honra, como ainda é, né? Quando a gente convida alguém para ir almoçar, jantar na nossa casa, para a gente é uma honra. E os judeus não admitiam que outras pessoas que não fizessem parte da mesma religião participassem desses banquetes. O que acontece em seguida? Jesus e seus discípulos estavam lá, mas Mateus, o que ele faz? Ele convida os outros seus amigos que eram também publicanos. Quando os escribas e os fariseus chegaram também para o banquete, começaram a criticar Jesus, porque ele estava ceando com esses cobradores de impostos que eram considerados pecadores. Como eu disse, não eram criminosos, mas eles não seguiam a rigidez da lei judaica. E é interessante que, quando Jesus é provocado, ele responde isso com uma fina ironia. Olha o que ele diz. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por que ele disse dessa maneira? Porque ele dá uma cutucadazinha, vamos usar o termo, nos fariseus, chamando eles de justos e, ao mesmo tempo, de sadios. Então, ele dá de uma maneira elegante, fina, mas, para o bom entendedor, meia palavra basta. E dessa maneira ele diz, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E voltando ao nosso tema, os que gozam saúde não precisam de médico. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Obviamente, as criaturas saudáveis não necessitam de cuidados médicos. Os que precisam são aqueles, de alguma forma, que estão doentes. Jesus usou essa imagem para mostrar que a sua vinda à Terra trazia a proposta de socorrer especialmente
aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no contexto do equilíbrio. O que em realidade era e ainda é a grande maioria das pessoas neste mundo. Foi o que nós comentamos no início, não é? Nós ainda estamos caminhando, nós estamos aqui tentando acertar, porque nós estamos aqui para recuperar um passado que nós não sabemos como foi, como deixou de ser. E ele diz isso, né? Não estão enquadrados nesse equilíbrio. Foi que nós falamos há pouco. As pessoas perderam totalmente a paciência, a calma, etc. Isso tudo representa o quê? Esse equilíbrio que o ser humano deve ter para se portar, para se comportar. Por isso, a gente mostra aqui que é a grande maioria das pessoas no mundo. A enfermidade a que Jesus se referia vai muito além das anormalidades físicas. Jesus não estava se preocupando, apesar dele curar os que sofriam de anormalidades físicas, mas ele não queria abranger, nesse ponto, as deformidades físicas. Ele estava se preocupando exatamente com essas deformidades que nós estamos falando, que são as deformidades do espírito. São aquelas deformidades que nós trazemos dos passados que já fomos e voltamos várias vezes. E nós estamos aqui exatamente para consertar. Chegamos aqui e temos que trabalhar isso para sairmos melhor. Tais deformidades se caracterizam como as doenças que precisam de cura. Aí estão as deformidades que Jesus falava. Entre elas, nós não vamos citar muitas, porque são várias, nós colocamos aí o egoísmo. É verdade. O egoísmo, que é uma doença terrível, que confunde nossa mente. Nós acreditamos que tudo deva ser nosso. Esse é o ególatra, e que nós temos tanta gente carregando ainda essa doença que Jesus citou, né? Só nos interessando por aquilo que nos diz respeito. Esse é o grande egoísta. E nós vemos milhões de pessoas dessa maneira. Nós colocamos outro aqui, que é o orgulho. Infeliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre os melhores. O orgulhoso, né? Sou eu o bom, sou o melhor. Nós pensamos, quem é orgulhoso, pensa que o mundo deva se curvar aos seus pés diante de uma importância que ele está se dando. Muitas vezes ele não tem essa importância, mas que impede que ele vislumbre a presença dos irmãos que seguem ao seu lado. Nós estamos vendo a todo instante as pessoas orgulhosas fazerem isso, principalmente os grandes governantes de nações, não é? Eles acham que só eles são importantes e o resto não interessa. Outro que nós falamos no início, a violência, que tem insistido para que creiamos ser mais fortes e destemidos que os outros, contribuindo para o clima beligerante da sociedade em que vivemos. Foi o que eu falei no início do caso lá do rapaz, que isso aconteceu hoje, que atirou nas outras pessoas depois do acidente. Então, vejam, as pessoas parecem que estão cultivando isso, está tão arraigado dentro das pessoas. E nós aqui estamos exatamente para trabalhar isso, para que nós possamos sair daqui sem essa violência. Outra doença, o ódio. Essa represa de águas putrefatas que reside em nosso coração e que incontáveis tragédias tem proporcionado. Quanto de nós carregamos isso? Quantas pessoas têm esse ódio no coração? Carregam isso pelo resto da vida, muitas vezes.
e levam isso novamente para o plano espiritual e são obrigados a voltar de novo para resgatar o que deixaram de fazer antes. Tem mais uma, a preguiça. A preguiça é a mãe do nosso atraso intelectual e moral, que nos mantém manietados à inércia e ao comodismo. É muito interessante essa doença, porque realmente hoje nós temos tudo pronto, né? A gente pega o telefone e está tudo aí. Se eu perguntar, por exemplo, sem querer ofender ninguém, mas quem está lendo algum livro espírita hoje? Né? Quem está lendo o livro dos espíritos, o livro dos médiuns? Hein? Pois é. Pois é, no estudo mediúnico, não é? Nós estamos tentando fazer isso, exatamente a casa promove isso, que é exatamente para desenvolver isso, porque senão a gente quer tudo muito mastigado, e nós temos tudo mastigado, não é? A gente abre o celular, o computador, e está tudo ali. Então, vem tudo pronto para nós, nós não vamos atrás. Eu lembro, quando nós estudávamos, que não tinha ainda o Google, né? Que hoje está tudo ali, a gente tinha a enciclopédia Barça. Olha lá. E era muito bom, porque era o Google, mas nós éramos levados a ir atrás. Hoje você clica lá, quero isso, já vem. Não, nós pegávamos aqueles volumes desse tamanho e íamos folhear, para poder chegar àquilo que a gente queria. Né? Ninguém nem sonhava que nós íamos ter o Mr. Google, né, ajudando a gente. E dessa maneira, a gente conseguia ter um cabedal de conhecimento muito mais avançado, porque a gente não ficava restrito só naquele ponto. A gente ia mais, uma coisa puxava a outra. Mas ainda tem mais, uma outra doençazinha, que é o pessimismo. Esse pessimismo que turva o nosso ânimo e que nos propõe uma vida de cabeça baixa e amedrontada. Por quê? Porque nós estamos vivendo, como nós falamos, uma série de problemas no dia a dia. Não é? São tantas as preocupações que, de repente, nós perdemos a força de lutar e nos tornamos pessimistas. E aí nós vamos, né, viver com o pescoço para baixo. Exato. Por quê? Porque o pessimismo precisa ser banido do nosso eu. Nós, principalmente, que cultivamos, somos aprendizes, eu digo sempre, do espiritismo, né? A gente está aprendendo exatamente para isso, para a gente não deixar que esse pessimismo nos abata. A gente tem que lutar contra ele. Influenciar as outras pessoas também, porque a gente vê tanto, quando a gente conversa com alguém, ou pergunta como alguém está ou deixa de estar, a pessoa vem logo, não, uma série um rosário de, ou é a doença, ou é a morte de não sei quem, e não estão preparados para isso. Essa finalidade que nós temos aqui de cultivar esse trabalho de vencer isso, de sermos mais fortes. Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte, que o homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo. Outra doença. Nós já fizemos uma palestra aqui sobre isso, não faz muito tempo, né? A conservar mágoas. Alguém ofende, pisa o calcanhar de alguém, pronto, aquilo é uma mágoa que a pessoa carrega o tempo todo e não se liberta. Basta lembrar daquela pessoa, basta alguém falar e a pessoa logo, aquilo vem à tona. Aquela panela começa a ferver. E aí nós ficamos cultivando algo que só nos traz problemas.
É um veneno que nós carregamos dentro do nosso coração. Por isso é importante, como nós tínhamos a música, que infelizmente deu problema na técnica, do perdão. Nós temos que perdoar, mas perdoar de verdade. Perdoar limpando aquilo que está dentro de nós, tirando do nosso eu, do nosso coração, da nossa mente, a mágoa. E o que a gente observa? Essa mágoa muito grande em famílias, nas famílias. É o irmão com mágoa, uma irmã, o pai, um filho, etc. Eu não gosto, não queria entrar muito nessas notícias ruins, mas agora, recente, anteontem, um irmão matou uma irmã por causa de dinheiro, por causa de herança. Vejam onde a humanidade está chegando, né? Essa intolerância. Por besteira, ele mata a irmã. Comete 2 assassinatos. Por quê? Porque a irmã também estava gestante, estava grávida. Então, a gente está vendo que a humanidade está doente, como nós dissemos no início. E a gente precisa trabalhar juntos, muito, muito, muito mesmo, para nós eliminarmos isso do nosso eu, da nossa família, dos nossos irmãos, etc, etc. Continua com Joana dizendo que o homem está desequilibrado. É o que nós comentamos há pouco, né? Por acontecimentos de pouca importância, como dissemos há pouco. Basta uma besteirinha e a pessoa, pronto, logo já se desequilibra, já perde a calma. Bobagens, coisas simples, já é um Deus nos acuda. E com isso ela diz, desarticula o seu sistema energético. O que é esse sistema energético que Joana fala? São os chakras, que eu acho que alguns daqui já devem ter assistido alguma palestra sobre isso. Nós temos também, já fizemos palestra sobre isso, né? Mostrando os chakras. E tem estudos sobre isso, quem quiser, basta consultar, como eu disse, o computador, né? Então, quando esses chakras eles estão em desequilíbrio, as doenças aparecem. Porque é impressionante, nós somos nada mais, nada menos do que energia. Então, nós precisamos manter sempre esse equilíbrio para que as doenças não se instalem, como ela fala aqui. E ela diz, o homem passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais. Interessante aqui. Passa de um aborrecimento para outro, quer dizer, ele não passa de um aborrecimento para um desaborrecimento, ele passa para outro aborrecimento. Mas aborrece já tem outro para se aborrecer, não é? E com isso ele possibilita a instalação de outros degenerativos responsáveis pelo agravamento das doenças. Ela se ressalta que são as doenças não só do campo espiritual, mas também as doenças físicas. Se nós formos analisar hoje, a gente vê a quantidade de pessoas que estão sofrendo de câncer. Isso tudo é resultado desse tipo de convivência, de vida que nós muitas vezes estamos vivendo. Saiu uma estatística agora recente que em cada 5 pessoas, uma vai ter câncer. É muito sério isso. Em cada 5 pessoas, uma vai ter câncer. Imagine isso se nós jogarmos isso no mundo. Quanto de pessoas vão sofrer? Por quê? Porque, como Joana diz, há um desequilíbrio no corpo. Com o desequilíbrio dos chakras, é fácil a doença se instalar. E os tratamentos tradicionais, ele remove os sintomas sem alcançarem as causas das deformidades. O que ela quer dizer aqui? Que a causa da deformidade está muito
além. Não é só você tomar o medicamento, não vai resolver. As tensões físicas, mentais e emocionais são responsáveis pelas doenças. Ela lembra que sofrimento gera sofrimento. Tensões físicas, nós vivemos tenso, né? A gente sai para dirigir e está correndo aqui, tentando ultrapassar o outro para chegar no trabalho na hora certa. E vivemos num corre desesperado. Nesse vai e vem do trânsito, há uma tensão imensa que nós carregamos e muitas vezes levamos para casa quando chegamos e vamos desabafar lá dentro. Mentais, portanto, e emocionais. E lembrando que sofrimento gera sofrimento. Os condicionamentos, vejam bem isso aqui, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Evitando essas cargas, o sistema energético e imunológico liberará de doenças o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo. Ela lembra isso aqui. Que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de libertar-se desse tipo de sofrimento. Autoexaminar-se e autoconhecer-se. Isso é muito importante, nós fazermos uma autoanálise. A gente quase não questiona, a gente questiona os outros. É fácil a gente dizer, não, mas o fulano está nervoso, o fulano está dessa maneira e tal, mas, na verdade, nós esquecemos de fazer uma revisão e nos analisarmos. Como é que eu estou? Não é? Portanto, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Muito obrigado e que a paz esteja conosco.